Fala professora. Iniciando agora aqui a nossa quarta pílula do conhecimento, hein? Hoje vamos falar sobre Experience Points, ou seja, os famosos pontos de experiência, ou frequentemente chamados como XP. Então, o que é a ideia aqui? A gente pensar o seguinte: e se nossos alunos pudessem ganhar pontos por cada esforço que eles fizeram ao longo da disciplina? Mais ou menos como a gente fazia ou faz, né? Com nossas crianças, quando vai dando aquele brinquedinho, aquela recompensa por cada coisinha correta que eles fazem. A ideia é mais ou menos essa, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como é que a gente pode aplicar de fato esse conceito do XP como um critério potencial de avaliação. Primeiro ponto, o que é de fato esses Experience Points, o que são de fato esses pontos de experiência que a gente está falando aqui? Eles são considerados uma unidade de medida que é muito utilizada em alguns RPGs. Aí você vai me dizer, professor, mas eu também não sei o que é RPG. Então vamos lá, vamos começar a se modernizar desses termozinhos aí, né, que são muito utilizados pelos nossos alunos. Significa Role Playing Games, ou seja, jogos de narrativa, jogos de recompensas, jogos de criações. Então, tanto nos RPGs como nos videogames, são formas de você quantificar a experiência de vida e a progressão do personagem dentro do jogo. Então, eu tenho aqui meus personagenzinhos dentro do meu videogame ou dentro desse RPG que eu esteja utilizando. Então, à medida que ele conclui determinada atividade, que ele conclui determinado objetivo, passa de algum obstáculo, passa de algum oponente, então o personagem começa a crescer. Então a ideia é mais ou menos nesse sentido. Meu personagem começa ali um pouquinho fraco, um pouquinho destreinado. À medida que ele sobe de nível, à medida que ele conquista uma quantidade suficiente de experiência, ele vai para outra fase. Ele alcança o próximo estágio dentro do processo. Então a ideia de trazer isso para o nosso dia a dia é nessa mesma perspectiva. Ou seja, se dentro de um RPG vai acontecer de que quanto mais o personagem aumenta ali as estatísticas dele, ele melhora os lives, melhora a vida, melhora a magia, melhora a força, adquire novas habilidades e tudo mais, a ideia também é essa. Então, por exemplo, talvez vocês vão escutar muito seus alunos falando sobre um joguinho chamado Dungeons & Dragons, que é um dos principais RPGs aí que essa galera tem utilizado. Então, nesse caso desse joguinho, por exemplo, eles usam esses pontos de experiência para melhorar o personagem. Ou seja, o personagem adquire novas habilidades, passa de fase, passa a ter novas perspectivas. Ele entra em outros cenários, ele desbloqueia experiências novas e faz com que o personagem cresça, ganhe mais experiência, adquira mais processos dentro do jogo. Então, como é que a gente vai trazer isso para a nossa realidade? Então, esse é o ponto que a gente tem que pensar a partir de agora. Bora lá? E aí vem a dúvida, né? Então, como é que a gente vai aplicar isso no dia a dia? O que é importante? Sempre, quando a gente fala de gamificação, é sempre deixar muito bem claro o que está acontecendo, o que vai funcionar e de que forma isso vai funcionar. Ou seja, a gente está trabalhando aqui com jogos, com games, então a gente tem que trabalhar com regras e deixar isso muito bem claro também para os nossos alunos, né? Então, o primeiro ponto aqui, a gente vai definir uma pontuação base para cada tarefa. Então, entregou uma atividade, tem um ponto. Participou em determinado processo dentro da sala de aula, tem um ponto. Um desafio extra, tem outro ponto. Então, nesse caso, você, professor, vai criar a sua própria tabela de evolução. Então, você vai botar lá, o aluno fez alguma atividade, atingiu o nível 1, fez 2 atividades, atingiu o nível 2, até chegar no nível final, que foi aquele que você definiu como a pontuação base que você quer utilizar. Então, cada XP acumulado, ou seja, cada ponto de experiência que esse teu aluno adquirir, ele vai avançando e o mais interessante é que ele consiga, de fato, visualizar essa evolução dele, certo? Então, é importante que ele consiga acompanhar isso de alguma forma. Que ferramentas eu vou utilizar para isso? Eu posso utilizar o Google Planilhas, ter uma barrazinha de progresso demonstrando tudo isso. Eu posso utilizar o Classcraft, que é uma plataforma específica para esse tipo de mensuração de pontos. E posso utilizar até o Trello, para ele poder ir acompanhando no formato de agenda ali quais atividades já foram realizadas, para isso ser compartilhado ali com todo mundo também. E como é que isso vai entrar dentro da nota? E aí esse é um ponto importante também. Ele pode ser convertido na nota proporcional, ou seja, o aluno atingiu 1000 XPs, isso equivale a nota 10 ali na disciplina. Ou de certa forma também, eu não quero que isso seja a nota completa dele. Pode ser uma parte da média final. Então você atingiu o limite lá de XPs, aquilo vale 30%, 40% da tua nota, o que for mais interessante para a sua perspectiva da sua disciplina. Certo, gente? O mais importante aqui é que a gente consiga demonstrar para o aluno que cada esforço dele conta.
Ou seja, não é só naquele momento de avaliação, não é só na V1, na V2, na V3, é em cada aula, em cada semana, eu crio formas diferentes, ou crio pontos de jornada diferentes para ele ter essa avaliação. E não só para ele ter avaliação, a ideia principal desse sistema é você reconhecer os pequenos avanços. Então você não vai avaliar só num, dois momentos específicos ao longo do semestre, você vai avaliar cada pequeno avanço, cada pequeno esforço que ele teve ao longo do processo. Isso faz com que ele também se sinta mais motivado. Olha aí a gente falando de novo daquela motivação que a gente falou lá na primeira pílula. E faz com que ele mesmo queira participar cada vez mais. Ele passa a valorizar a jornada, ele passa a valorizar cada esforço que ele faz ali dentro do processo. E aí, trazendo de novo para essa perspectiva do RPG, o mais interessante é que esses pontos de experiência têm uma narrativa, têm um sentido, têm um contexto. E isso é o que faz, no caso dos RPGs, funcionar muito para o dia a dia deles. Por quê? Porque cada personagem que eles têm, ou seja, cada figurinha que eles contemplam lá no dia a dia do RPG deles, essa figurinha vai evoluindo, esse personagem vai evoluindo, vai ganhando força, vai ganhando poderes. Então é interessante que ele também consiga perceber isso dentro da dinâmica da tua disciplina. Que ele consiga avançar de fase, que ele consiga ganhar outros nomes, outros nortes, coroas, recompensas e coisas do tipo. E aí você, professor, pode transformar essas recompensas também em pequenas recompensas ali físicas, né? Ah, eu crio um título para um aluno que atingiu determinada coisa, eu crio uma nova nomenclatura para o personagem dele que adquiriu determinado ponto, eu dou uma recompensa ali, um chocolate, um bombom, alguma coisa, para trazer isso de uma forma mais ampla, de uma perspectiva mais física também. Isso também é outro ponto bastante interessante. E aí o que vem a seguir? Já fazendo o link com a nossa quinta pílula, que a gente vai falar sobre narrativas e storytelling. O interessante é que em todas essas perspectivas de experience points, a gente sempre leva por detrás disso uma história. Essa evolução passa por um contexto, passa por uma história. E é interessante que essa narrativa, e aqui vai um outro exemplozinho que eu jogo para vocês, que a gente vai falar mais dela na quinta pílula, ela tem um contexto bacana, ela tem uma história, né? Aqui exemplos, ó, são pequenos dados que a gente consegue contar histórias. Então, além disso tudo, a gente incentiva a criatividade desse nosso aluno, dele conseguir valorizar todo esse processo criativo dentro dessa jornada também. Então, com isso, a gente já está fazendo um link para a nossa quinta pílula, que a gente vai falar sobre narrativas e storytelling, também como processo de avaliação. Certo, gente? Então, isso são os nossos experience points e vamos para cima na nossa quinta pílula. Grande abraço!